Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, um programa que tem o propósito de mostrar ideias, projetos e soluções capazes de beneficiar o meio ambiente ou gerar sustentabilidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira de Biogás, Alessandro Gardeman. Não é um nome fácil de falar, mas ele é muito didático, fica aí. Ele vai falar a respeito do potencial da produção de biogás e os desafios de energias renováveis. No Padre Ideia Sustentável, parceria busca ajuda para revitalizar um manancial classificado no último nível de qualidade da água. O Ação Sustentável começa agora. Eu estou com o Alessandro Gardeman, ele é presidente da Associação Brasileira de Biogás. Ele é formado em administração de empresas pela FGV e tem 5 anos de atuação no mercado financeiro. Em 2008, fundou a Geoenergética e desde então tem se dedicado ao biogás. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Prazer é meu. Para a gente falar disso, biogás, as pessoas falam assim, tá, o que eu tenho a ver com isso? O nosso programa atinge principalmente os produtores rurais. E eu entendo que o biogás ele tem sido um pouco discriminado. É impressão minha? 100%. Totalmente. 100% discriminado. Por quê? O Brasil é uma potência de produção de biogás, né? Sendo uma potência agroindustrial, ele tem uma capacidade de geração de resíduos muito grande. E esses resíduos hoje não têm aproveitamento energético. Resíduo, você diz tudo aquilo que sobra de farelo, de capim, de tudo. De palha, de resíduo de cana, vinhaça, torta de filtro, palha de milho, palha de arroz. Tudo isso pode resíduos virar animais, energia. proteína animal, tudo isso pode virar biogás. Tá. Então você tem um potencial gigantesco no Brasil e por diversos motivos o Brasil, na década de 80, 90 e no começo dos anos 2000, fez projetos que visavam principalmente o saneamento rural e urbano para biogás, só que sem focar a questão da eficiência energética, a questão da geração de energia, que tornasse esses projetos viáveis. Em 2010 veio a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos já não poderia ter entrado alguma coisa de que esse resíduo orgânico... O biogás ele está. Inclusive depois da redução gerar menos resíduo, reciclagem em paralelo biogás é a prioridade dentro da PNRS. Mas ele está lá de uma forma efetiva ou ele está lá só citado? Não, ele está lá como política, de fato, só que como teve esse histórico ruim do passado do biogás, essa imagem que nós temos que... Não, me conta, não sei, fofoca eu gosto. Que histórico ruim é esse? Não, de fato os projetos, como eles não tinham eficiência energética, não tinham eficiência econômica, Era muito caro transformar esse ele gerava pouco energia e de maneira inconstante, né? Não era uma fábrica de gás. A gente fala que qualquer energético, para ser recebido pelo setor energético, você precisa ter garantia de qualidade e disponibilidade. E o que mudou? Você tem tecnologia hoje disponível. Tecnologia. Você tem tecnologia disponível, só que o Brasil teve esse histórico de projetos que foram feitos com baixo índice de tecnologia e criou essa imagem ruim, aonde um gás, um metano renovável, com um negócio super nobre, que você pode fazer inclusive produtos químicos com isso, era sempre vendido a preço de lenha. Nossa. Então, quem vende alguma coisa a preço de lenha não tem condição de investir em tecnologia. Né? Com certeza. Então, acho que é esse trabalho que está sendo feito para aliar o saneamento ambiental, mas também com a sustentabilidade econômica. Né? Claro, não tem. Eu sempre comparo, até teve um professor também da GV aqui, o professor Marcos, que falou para mim que ele também compara com um banquinho a sustentabilidade com 3 pés, que é o econômico, social e ambiental. Se um deles estiver menor, já não para em pé. Já balança. Então não tem jeito. E é possível, por exemplo, vamos falar de resíduos primeiro. Tenho lá lixo doméstico, o orgânico e o reciclável. Acho que o primeiro ponto é que a maioria das cidades não separa esse lixo. Primeira pergunta, tem jeito da gente partir para
curto prazo de geração de biogás com essa cultura de não separação? E o segundo, existe escala para gerar energia nesses aterros que possa ter tanto a qualidade quanto a quantidade, a constância que precisa? Eu acho que se a gente tem, lógico que a segregação no gerador é a melhor qualidade de segregação. Separar dentro de casa mesmo. Separar dentro de casa. Que eu sempre falo. A beleza do biogás é que inclusive um biodigestor dentro de casa é viável. Então, olha isso. Então você consegue... Mas é barato? Eu posso comprar como dona de casa um biodigestor? Eu acho que um biodigestor de pequena escala, assim, acho que se você... É viável. É viável. Tem algumas soluções aparecendo bem interessantes nos kits que você compra. Então, a beleza do biogás é isso, que ele é de pequena a larga escala, ele é viável. Né? Então, assim, depois de segregar, a questão da logística do resíduo segregado é sempre complicado, principalmente no Brasil. Né? Então, até você levar aquilo para o aterro, isso ter agrega duas, um custo. Então, tem que ter, então, aí a gente sabe das limitações que os orçamentos públicos têm. Então, isso sempre é uma complicação. Chegando no caso o resíduo vá para o aterro, que a gente não recomenda, mas o mínimo que se deve fazer é fazer o aproveitamento energético desse gás, que vai ser gerado de qualquer maneira. Né? Então, você tem quase 1 milhão de metros cúbicos de gás por dia sendo gerados na Grande São Paulo. E jogados na atmosfera. Que não estão sendo aproveitados. Ao invés de poluir, ele iria gerar energia. Gerar energia e gerar gás renovável. O gás gerado pela Grande São Paulo poderia substituir todo o diesel consumido nos ônibus. Todo o diesel consumido nos ônibus do transporte público da cidade de São Paulo. Então, assim, o nosso próprio resíduos substituindo o nosso transporte público. Isso é o que se chama de economia circular. Né? Perfeito. Né? Então, já que se for para o aterro, que se faça aproveitamento energético disso, e já tem alguns projetos muito bonitos aqui na Grande São Paulo, na região de Ribeirão, fazendo aproveitamento energético disso, e a gente incentiva que todos os aterros o façam. Mas, paralelo a isso, acho que também é muito importante desenvolver tecnologias de separação de resíduos. Né? Então, de você separar o reciclável. Que não seja a separação, como você diz, na fonte, mas que seja no destino. Separa o reciclável, separa o orgânico, e aí sim processa isso dentro de um processo de biodigestão controlada, né, em biodigestores eficientes. E aí, de fato, se basta só para o aterro aquilo que é rejeito, que não tem aproveitamento nem para reciclagem, nem como orgânico. O que a gente vai diminuir significativamente. Quase 90%. Quase 90%, volume. Volume, né? E gerando, no caso do orgânico, um adubo orgânico pode voltar para o campo e adubar e fechar essa questão da economia circular. Então, a gente poderia substituir o gás da frota pública e gerar adubo no campo ao mesmo tempo, com o mesmo resíduo, e aumentar a vida do aterro e tudo junto. Exatamente, gerando receita, inclusive reduzindo o custo, talvez até de tratamento. Não, esse caminho eu acho que a gente ainda não chegou lá, porque faltava essa chave que eu acho que está começando a virar. É a questão da tecnologia e eficiência. Está começando a virar. Tecnologia, saber que vale a pena, que dá para fazer. E daqui a pouco a gente fala como é que vai ser isso no campo, porque esse negócio de eficiência energética, pelo amor de Deus, né? O Brasil está na hora de tomar a frente, e eu tenho certeza que vai começar essa revolução dentro da propriedade rural, porque o produtor rural, ele é o cara que aproveita tudo, né? A gente pega lá o que chamavam lá na fazenda de lavagem, o resto dos alimentos, ia tudo para alimentar o porquinho, que ia virar a nossa linguiça, enfim, esse negócio de economia circular é com a gente mesmo. Eu já volto com a nossa entrevista, porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. E não é verdade de hoje, nós recebemos uma dúvida muito interessante de Goiás, perguntando a respeito da conversão de vegetação nativa de cerrado. O cerrado é tido como uma área muito importante para a agricultura, mas muito importante pela sua biodiversidade. E a pergunta é a seguinte: é verdade que é proibida a conversão do cerrado? A resposta vem no próximo bloco. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Biogás, Alessandro Gardeman. Voltamos já. De volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco nós deixamos aqui aberta a questão de que é verdade que é proibida a conversão da vegetação nativa do cerrado.
Na verdade, não é verdade. A única mata, a única vegetação nativa que tem proibição na lei brasileira é a Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de regeneração. A vegetação do cerrado, se houver a conservação da sua reserva legal. E aqui tem um detalhe: separado dessa reserva legal estiver as áreas de preservação permanente, é possível que o restante seja suprimido sim. Então, a vegetação de cerrado pode sim ser suprimida, você precisa pedir uma autorização ao órgão ambiental e tem que provar que tanto a sua reserva legal quanto as suas áreas de preservação permanente estão lá, preservadas e conservadas, e uma não contou para a outra. A área de preservação permanente não pode contar para os 20% de reserva legal. Aí sim é possível a supressão da vegetação, ok? E se você que está assistindo a gente aí tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida para a gente. Pode perguntar por vídeo, gravando na horizontal, telefone celular deitadinho assim, faz um vídeo e manda para cá. Pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183. Ou você pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Vamos agora ao Pode Falar. O projeto de licenciamento ambiental é muito importante porque ele destrava a produção, destrava grandes investimentos em logística, seja ela em ferrovia, rodovias, e o governo dá uma atenção para tirar os entraves, tirar a burocracia, fazer andar. Não tem como ter grandes projetos de infraestrutura, ficam 10, 11, 12 anos por conflito de interpretação da legislação. Então, o licenciamento ambiental é isso que nós precisamos. E fortalecer bastante o Ministério da Agricultura, para que ele possa ter vez e voz na hora de discutir o orçamento da União. Bem, estou de volta aqui falando sobre geração de energia, falando sobre biogás. E aqui para mim, olha, vou te dizer, para mim era mais mito, viu? Mas nós vamos continuar aqui com o Alessandro, que é super especial. Quando que deu essa virada? Quando que você virou um especialista em biogás? Como é que se deu isso? Você é formado em administração. Eu aprendi na vida, como na a gente prática. Como a gente diz no interior. A gente fundou a empresa em 2008, focado basicamente em resíduo de cana. Era para resíduo de cana. Eu continuo, o foco da empresa sempre foi resíduo de cana. Já na Biogás, que a gente fundou em 2013, aí a gente já entrou na questão de política pública, desenvolvimento de toda essa regulação, que não tinha nada para o biogás, né? Então, o biogás, isso é a segunda etapa, faltava tecnologia, faltava regulação. Então, aí a gente fundou com um grupo pequeno de 10 empresas, hoje a gente somos 60 empresas. Olha que bacana. Então, está bem consolidado, né, da cadeia inteira do biogás. E aí fazendo política pública e também entrando em saneamento, né, pensando em política estadual de gás. São Paulo tem uma lei interessante, política estadual de biogás. Hoje o gás está regulado, então esse gás nosso você pode vender ele em posto, você pode injetar no gasoduto. Você pode... um GNV renovável, né? Que bacana. Então isso está pronto e inclusive também o biogás também pode participar de leilões de venda de energia elétrica. Então isso tudo aconteceu aí nos últimos 5 anos, né? Então, novíssimo. Novíssimo. Como que você tem sentido, Alessandro, isso dentro da propriedade rural? É bem aceito e depois disso é fácil de implantar? O produtor que está nos assistindo fala, quero entrar nesse negócio, qual que é o primeiro passo? Procura a associação e vai buscar informação. A biogás.org.br, a gente está à disposição para fazer meu merchan aqui. Faz o merchan. Mas a gente está à disposição para fazer, mas acho que assim, a primeira coisa é procurar fazer um biogás eficiente. Então, de modo que, de fato, esse metano renovável seja reconhecido por aquilo que é. Segundo, eu acho que tem que pensar da melhor maneira de aproveitar esse biogás. Se existe uma necessidade de energia na propriedade,
Se você consegue montar a estrutura, você pode vender essa energia no mercado. Ele joga na rede? Joga na rede, pode vender isso pro vizinho, pode vender isso na cidade. E qualquer resíduo pode ser usado? Se o cara tem uma granja, se ele planta soja, cada um com as suas milho, tecnologias pode, né? E aí agora, o que a gente está muito animado, principalmente no campo, é na substituição de diesel. Então hoje você tem associados nossos que é New Holland que está lançando o trator a gás. Ou a Scania que está lançando o caminhão a gás. Não, para mim, eu trabalho com o meio ambiente faz 20 anos. E a gente sempre fala, vamos mudar nossa matriz energética, vamos mudar... Para mim, é a repetição de um mantra que eu estou vendo agora ter uma luz no fim do túnel. E a gente vê com o gás as possibilidades de substituição, isso reduzindo o custo, reduzindo emissões com combustível renovável, praticamente carbono neutro, né? Então, não tem como ser melhor. Exatamente. Né? E o gás, ele dá uma autonomia. E hoje ainda, vamos supor, eu consigo abastecer um trator com biogás com o mesmo valor ou ainda é muito mais caro? Não, ou é mais barato? É mais barato, tem que ser mais barato. Mas é mais barato só para abastecer, para pagar, mas para gerar isso? Não, acho que o custo do gás, com certeza. Também é mais baixo? Não, com certeza, o custo do gás é mais barato. Polui menos? Polui menos. A autonomia do trator? Perde um pouco, mas dá para trabalhar o dia inteiro. Trabalho o dia inteiro. O que é ruim? Tem que ter alguma coisa ruim, não é possível. Não, ele é gás. Se trabalhar com gás é diferente de líquido, né? Lógico que eu brinco assim, redução de custos, com redução de emissões, com redução de emissão de carbono. Alguma coisa tem que ter, né? Então é lógico que você tem que ter um. Então, assim, eu acho que primeiro eu tenho que ter as tecnologias, então acho que agora está tendo oferta comercial aí a partir do começo do ano que vem. Um kit, eu posso ir lá comprar um kit hoje de geração. Hoje tem kit que você põe no teu trator, põe um kit no teu trator, então isso. Só que o problema é que trabalhar com gás é mais complicado que diesel, né? Lógico que diesel, não é à toa que os últimos 100 anos foram o século do diesel, lógico. Porque tá lá e tal. Então o gás trabalha em alta pressão, tem alguns cuidados que tem que ter, mas ter seus 30%, 40% de redução no custo do diesel e muitas vezes o diesel é o maior custo da propriedade. Com certeza, ele é significativo na produção. E eu acho que também o primeiro é que você tem que ter uma escala mínima de produção desse gás também para a coisa se tornar viável. Então talvez eu acho que soluções que estão sendo pensadas cooperativas de geração de gás, juntar alguns produtores menores. Para poder ter todo mundo aquele biodigestor. O biodigestor parece com o quê? É um barracão? Não, são cilindro? São grandes panelas. Isso, eu queria essa imagem. Talvez os especialistas do biogás, é bom não ser especialista técnico, né? Talvez os técnicos vão querer me matar. Não vamos achar essa palavra para fazer uma conexão. Mas assim, é uma grande panela de pressão que fica cozinhando lá e isso com controle de temperatura, controle de mistura, controle de alimentação. E aí você tem uma geração de adubo e tem uma geração de gás em paralelo. Tenho lá 10 propriedades que resolveram gerar energia para elas mesmas. Com quantas pessoas eu consigo operar esse biodigestor? Um biodigestor é pouca gente. É coisa de operar 1 hora por dia. Só isso? De manhã e 1 hora à tarde. Sendo bem feito e automatizado, não mais que isso. E acho que é um negócio... Hoje a tecnologia evoluiu muito, né? Então tem muita informação. Então hoje tem muita facilidade para fazer isso. Que bom. Em 2 minutos, o que você diz para o produtor que está assistindo a gente, que não tinha tido nenhum contato até agora com o biogás, que pode substituir diesel, que pode substituir energia elétrica, e ele está aí perdendo tudo isso? Eu acho que é o contrário. Talvez, muitas vezes, ele teve o contato na época errada com o biogás. Então vamos mudar essa imagem. Né? É um preconceito, né? Eu acho que vamos mudar essa imagem, ver a oportunidade que isso pode ser feito, porque de fato teve muita oportunidade e que criou uma imagem ruim, principalmente para o produtor rural, né? Hoje, às vezes... A tecnologia errada. A tecnologia errada, a aplicação errada. E, então isso mudou demais, então chegou a hora e agora você tem equipamento a gás que você não tinha. Não, e uma coisa que eu sempre falo para eles, não acreditem em tudo que vocês ouvem, porque vocês vão falar, eu quero fazer, vai ter algum técnico que vai falar, isso aí não dá certo. Exatamente. Não dava certo, agora procura dá. Procura o especialista certo, procura as informações, então a gente, como eu falei, a gente está à disposição. Tem muita coisa acontecendo e é o futuro, isso aí é... E quem chega primeiro bebe água limpa, né? Bebe água limpa sem a menor dúvida. De repente a gente fazer aí uma junção de vários produtores,
trazer para eles uma boa tecnologia e fazer com que essa geração possa ser colocada na rede. Quando os outros forem fazer, já não tem mais necessidade. Não, com certeza, é isso mesmo. Então é isso. Muito obrigada, Alessandro. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Não, uma oportunidade para a gente aqui, porque eu sempre digo o seguinte, que a sustentabilidade é viável, a gente só não achou o caminho ainda, e o caminho está aparecendo. Não, chegou a hora, não tem a menor dúvida. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, eu sempre falo que aqui no Ação Sustentável você não fica para trás. Ó. Mais barato, mais eficiente, menos poluente. É a hora, a gente está fazendo a virada e é nesse século, é nessa década ainda que a gente vai fazer isso. Por isso a gente vai agora para o Ideia Sustentável. E hoje nós vamos conhecer aqui a história do Ribeirão Quilombo, um manancial que corta 6 cidades do interior de São Paulo e atualmente está na pior classificação de poluição. Mas isso pode mudar. Uma parceria entre as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí busca a ajuda dos municípios para revitalizar o Ribeirão e fazer com que a água possa servir até mesmo de reservatório para abastecimentos das cidades por onde o rio passa. Olha só. São 54 quilômetros de rio que cortam 6 cidades da região: Campinas, Hortolândia, Paulínia, Sumaré, Americana e Nova Odessa. Ele também é um dos mais poluídos do consórcio PCJ. Esse é o Ribeirão Quilombo, que já foi usado, por exemplo, para a pesca há cerca de 30 anos e hoje é só poluição. Para mudar esse cenário, o consórcio PCJ colocou em prática um projeto para tentar despoluir o rio. É algo a longo prazo, mas que poderá ajudar inclusive no abastecimento de água das cidades, que tem cerca de 2 milhões de pessoas. O custo para a revitalização do Ribeirão é de aproximadamente 400 milhões de reais. Nós iniciamos em 2017, primeiro fazendo um diagnóstico, o que existia. Aí localizamos, éramos até parceiros, um plano de macrodrenagem que prevê esses 11 reservatórios ou piscinões ecológicos. Para que isso aconteça o mais rápido possível, é preciso de investimento das prefeituras no tratamento do esgoto jogado no Ribeirão. Em Nova Odessa, esse trabalho já é feito. A cidade trata 100% do esgoto nessa estação. São 4 reatores. Em cada etapa, a água vai sendo melhorada, até ficar sem dejetos e 80% mais limpa. Para ajudar na melhoria da qualidade da água, várias ações estão sendo realizadas. Nós já estamos fazendo os plantios, então mata ciliar. Cada município vai fazendo uma parte. Por exemplo, Nova Odessa, no qual hoje estou prefeito, nós estamos plantando as matas ciliares. Nós começamos pelo replantio da mata ciliar. E a limpeza do Ribeirão, do Rio Quilombo e também a mata ciliar. Como se vê, para que a água do Ribeirão Quilombo volte a ter vida, diferente de como está hoje, e possa ser utilizada, esse processo é muito importante. Dá só uma olhada no esgoto depois de tratado, como ele é devolvido ao rio. A aparência é outra. Olha só, lado a lado, a diferença entre o esgoto tratado e o in natura. Na estação de Nova Odessa são tratados 130 litros de esgoto por segundo, uma quantidade que vai ser despejada no rio sem nenhum risco de contaminação. Atualmente, o manancial está classificado no último nível de qualidade de água. O objetivo é que chegue na classe 3, com água mais limpa até 2035 e sirva de reserva para o abastecimento dos municípios, que teriam uma nova opção em casos de períodos de seca. Você veja só, né? A gente sempre comenta aqui que os rios do rural, do campo, são sempre muito mais limpos do que os rios da cidade, e aí está a prova. Eu entendo que o maior problema ambiental do Brasil é a falta de saneamento, e não é a expansão da fronteira agrícola, o desmatamento, porque desmatamento ilegal, efetivamente, nós temos muito pouco. Nós temos o desmatamento legal, daquele sujeito que deixou a sua reserva legal e sua PP e pode desmatar aquilo que sobra para usar a sua propriedade de forma sustentável. Então, que a gente tenha aí a conscientização das áreas urbanas, tanto das pessoas que jogam o esgoto sem tratar, se tiver rede, que joga o esgoto sem tratar no rio, ou então daqueles municípios que não disponibilizam a rede para que façam isso. Na minha opinião, inclusive, deveria ser crime de responsabilidade aquela administração municipal que não aumenta o tamanho da sua coleta, não aumenta o índice de coleta de esgoto.
E o Ação Sustentável vai ficando por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no nosso aplicativo do canal, disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até o próximo Ação Sustentável.